Lucas, para a gente começar, eu vou pedir para você explicar o que é o projeto. Melhor, antes do projeto, primeiro que vou pedir para você se apresentar. Faça uma breve apresentação. Quem não está te vendo, depois vai poder ver na versão lá do YouTube, mas você parece ser uma pessoa irritantemente jovem, né? E já está metido aí nesse universo maluco aí dos algoritmos do ódio. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Claro. Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu sou Lucas Lago, eu sou engenheiro de software. Eu não sou mais tão jovem assim, já estou chegando aos 35. Nossa, É, super. Você. Ao contrário do Mamãe Falei, né? Que é um jovem de 35, né? exatamente. E eu tô desde 2019, eu tive essa ideia de fazer o projeto 7C0 e estou trabalhando com um pouco com discurso político nas redes sociais. Então, acho que esse é um bom resumo aí. Eu já fiz várias coisas de software não relacionadas a redes sociais, desenvolvi para empresa, para governo e tal, mas Nada ilegal, agora né? eu tenho. Tudo. Não que eu possa Não, dizer. que você saiba, né? Para minha própria segurança é melhor não saber, né? Entendi. Mas então vamos falar então desse. Eu descobri, é o projeto 7C0, né? Queria que você começasse explicando aí, até pelo começo mesmo, né? A origem desses, por que 7C0, o que que significa, o que que ele faz, né? Eu descobri recentemente porque, por alguma razão dos algoritmos, lógico, né? Sempre eles, você começou a aparecer na minha timeline, né? Então, Uhum. não sei exatamente qual foi o gatilho que fez você se materializar ali, mas a gente fala mais sobre isso adiante. Mas explica aí o que que é o projeto 7C0. Pô, e o nome está bem relacionado com o que o projeto faz também, então vai dar para ligar bem as duas coisas. O, o projeto ele tem como gatilho a ideia de que as pessoas podem apagar as coisas que elas colocam no Twitter e em outras redes sociais, e eu ficava incomodado que um político tivesse esse mesmo direito, porque os políticos estavam usando cada vez mais as redes sociais, principalmente o Twitter, como palanque de discurso político. E o discurso político, eu não acho que ele tem esse direito de poder desaparecer sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum sinal do que aconteceu. Até porque, desculpe, alguns políticos fazem discurso de ódio travestido de discurso político, né? Sim, inclusive usam para cometer crimes ali, ou tweets que podem ser classificados como criminosos. E aí, com esse incômodo que eu tinha, eu falei, eu vou criar um mecanismo para criar uma memória digital desses tweets, e quando eles apagarem, esse mecanismo vai disparar algum gatilho e mostrar que aquilo lá foi apagado, e o conteúdo que foi removido. Em vez da pessoa ter que E ficar fazendo print, né, para comprovar eternamente. exatamente, exatamente. Era uma forma de automatizar esse costume que as pessoas tinham de fazer print de coisas que incomodavam elas. Então eu falei, beleza, eu vou pegar todos os políticos que têm Twitter e vou fazer isso automaticamente. E aí eu pensei, o nome, a inspiração do nome, né? Ela vem do livro 1984, do George Orwell, que o personagem principal ele tinha como trabalho, né, apagar o passado, né? E o meu projeto ele vem como uma ferramenta para impedir que os políticos apaguem o passado. E 7C0 é o número 1984 escrito em hexadecimal, que é um formato numérico bastante usado na computação. Então, é um pouco essa brincadeira de Projeto, então, vou até anotar, é projeto 1984. isso, seria o Caramba! equivalente ao 1984, mas no mundo digital, então fica 7C0. Então Caramba! essa é a brincadeira do nome do projeto. Então Bom, então, você mencionou aí o George Orwell, eu acho que você me hackeou, provavelmente, porque posso até depois mandar o print, já que eu não tenho acesso aos seus algoritmos aqui, das perguntas que eu tinha feito. E aí a minha ideia era começar, vou ler aqui o que eu escrevi, né? Os talking points, que eu vou começar com uma pequena digressão, e aí eu ia recorrer, você já se antecipou, ao George Orwell,
escritor inglês, autor de, entre outras obras, o 1984 ou 7C0, né, que eu vou começar a chamar agora, e que muitos fãs, por exemplo, do BBB não sabem, mas a expressão Big Brother vem desse livro, né? Big Brother, aquele Sim. ser onisciente, onipresente, que tudo sabe, tudo vê, tudo antecipa. E nesse livro tem a frase que é exatamente o projeto, eu acho: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, é impossível não associar, lógico. Você acabou de confessar aí a ideia dessa conta automatizada com o objetivo de mostrar os tweets que sumirem, né, que sumiram, entre aspas, os Uhum. atores políticos. Afinal, se essas pessoas que controlam essas contas decidem o que será lido hoje, né, mesmo que ela tenha escrito um tweet ontem, há meia hora, 5 minutos, resolveu apagar, mas ela tem um controle do presente. Então, quando controla o presente, ela controla o passado, porque ela está apagando o passado, algo que ela escreveu há algum tempo, e ao apagar o passado, ela vai controlar o futuro, porque daqui a 10 anos, exatamente isso que você falou, 15 anos, alguém for procurar, não, mas... Então, e no próprio livro tem uma passagem muito interessante, quer dizer, eles estão reescrevendo o futuro, né? Que tem a ver com o que os militares querem fazer em relação à ditadura, ao golpe. E no livro tem uma passagem que o Winston, né, que é o personagem Sim. principal do 1984, ele trabalha, agora não me lembro se é o Ministério da Verdade ou o Ministério da Informação, exatamente. É o Ministério da Verdade. Ele é responsável por alterar as notícias dos jornais, né? Aí ele recebe ordens, uma hora o continente em que ele vive está em guerra com o outro, em determinado momento, agora somos aliados, agora tem escassez de alimentos, agora tem uma super oferta, a inflação subiu, a inflação caiu, e tem um momento que ele mesmo já não consegue se lembrar de tanta mudança, ele não sabe o que aconteceu, o que é fato, o que é verdade, o que é mentira. Então, o projeto ele está realmente aí bem inspirado nessa obra, né? E, na verdade, talvez o George Orwell tenha só catalisado aí coisas que já aconteciam, né? Você pega a União Soviética, a antiga União Soviética, aquela história de apagar, né? Pessoas em Uhum. fotografias, né? Quem não era mais próximo ao Stalin desaparecia, aquelas coisas todas. Todo E um aí, trabalho de mas arte ali para retocar exatamente, fotos e sumir com sofisticado, pessoas. sofisticado. Hoje, com as redes sociais, o cara só dá um delete ali, né? Deleta, apaga e pronto. Agora, quando você começou o projeto, e aí você foi o que? Fez um programa ali, um código que puxava os principais políticos, qual foi o seu critério para poder estruturar essa primeira lista? Não sei se ela está em expansão permanente. Fala um pouquinho como é que o projeto funciona na prática. Uhum. É, eu comecei a trabalhar nele ali em setembro, outubro de 2018. Então, a gente estava no contexto ali eleitoral e eu falei, beleza, eu vou... a conta no Twitter, né, o @projeto 7C0, vai estrear 1º de janeiro. E conversando com gente que era mais da área do direito, para tentar entender um pouco os limites do que eu podia fazer ali, né? Porque tem toda essa discussão de direito do esquecimento, direito ao esquecimento, então eu não queria chegar em pontos muito sensíveis nesse sentido. Não ser E aí eu enquadrado na cheguei. Lei de Segurança Nacional também, né? É sempre bom evitar. É. Então eu cheguei no seguinte conclusão: eu só ia capturar tweets de políticos que estivessem em cargos públicos. E por quê? Porque isso ia me dar uma certa base na Constituição, porque existe o dever de publicidade de quem está em um cargo público. Então, como não existem contas, ou pelo menos não se usa muito contas oficiais no Brasil, né? Então, por exemplo, não existe a conta equivalente a @POTUS, né? Que é a conta do presidente americano. Não é a conta do Joe Biden, né? É a conta do POTUS. No Brasil, existe a conta do Jair Bolsonaro. Não existe a conta do presidente da República. Então, eu falei, beleza, eu vou seguir todas as pessoas que têm uma conta no Twitter e têm um cargo público, porque aí eu me senti respaldado ali pela legislação para poder falar, olha, eu estou seguindo
eu tô cumprindo um preceito constitucional com o meu robozinho. E aí eu comecei a escrever um código. E a primeira lista que eu peguei foi uma contribuição de uma pessoa que estava fazendo um doutorado sobre participação política em redes sociais. Então ele tinha uma tabela do Excel ali com um monte de político e contas. Eu comecei por ali. Ele não tinha pessoal do executivo ainda, porque o governo ainda não estava rodando, né? O governo Bolsonaro era época eleitoral. Mas foi um bom começo e aí eu fui adicionando. E assim, a conta realmente está em crescente alteração. Então, sai um ministro, eu tiro da lista, o substituto entra na lista. Então, sempre tentando mantê-la atualizada com quem está com cargo e não quem saiu, né? Se o cara deixa Porque de ser ministro e, por exemplo, se ele for um parlamentar eleito e reassume o mandato, ele permanece. ele continua, exato. Então, a minha ideia é manter sempre pessoas que têm um cargo público. Então tem juízes também na conta que segue. Sim, porque estão em tese, né? O judiciário tem que obedecer à lei, né? Em tese. Exato. Então eu tento seguir essa minha regra pessoal ali. Então, por exemplo, o Ciro Gomes não está na minha conta. Por quê? Sérgio Porque o Ciro Moro. Gomes, o Sérgio Moro, ele Criar uma ele categoria não está. especial, presidenciáveis. Então, mas ele ainda não está com A a candidatura não está candidatura, oficializada porque é não só está em oficializada. agosto, eu acho, julho, agosto. Então, ele ainda não está na minha lista. Ele estava até o momento que ele saiu do Ministério. Pouco injusto, né? Porque o cara está se metendo aí a falar de tudo, né? E o que ele fala, ele está fazendo alianças já, né? Com militares, com bancos, né? E o que ele fala tem peso, ele tem seguidores, né? Você podia criar uma categoria aí, pré-candidatos. Em 2020, eu fiz uma conta especial para os candidatos a prefeito das capitais do Ah, Brasil. é? Então, E eu fiz funcionou todo bem? um. Funcionou bem, teve menos seguidores, porque ela funcionou durante 3 meses, só essa conta, né? E depois ela já foi desativada, então ela não chegou a ter tanta repercussão quanto a conta principal, mas deu para levantar algumas estatísticas legais, tipo, candidatos de direita pagam mais que candidatos de esquerda, e eu tinha um controle mais interessante de quem eu estava colocando ali, deu para tirar umas estatísticas interessantes. Mas então, quando tiver as candidaturas oficializadas, aí você vai criar para Possivelmente eles também, né? eu faça um para Ah, candidatos. importante. Tá. Presidente, governador, talvez. Porque é, tem um complicador aí que quanto mais contas eu tenho, mais custoso é manter tudo isso e mais difícil mais demorado é o processo. Então, eu tenho um Mas limite aí isso de. é automatizado? Você faz o código e ele puxa automaticamente e joga na conta do projeto ou é uma coisa braçal, assim, na unha? Não, é automatizado. Não seria possível fazer se não fosse automatizado. Atualmente, a base principal de tweets tem quase 2 milhões de tweets capturados. Então, Caramba. Quantas e, e pessoas estão tu- nessa lista? são 570, mais ou menos. 573 hoje. Tá, Mas, como eu disse, né, varia um pouco do que eu consigo acompanhar de notícia. Então, tá. E saiu o aí, deputado. e como é que funciona ali? Você tem lá o código que ele tá, um robozinho que ele está rastreando, aí a pessoa apaga o tweet. Quando apagou, automaticamente a tua lista aí, o algoritmo avisa você, a tua lista, o teu código, e ele captura o texto do tweet que foi apagado ou é só a informação de que foi apagado? Na verdade, o processo ele é menos esperto do que isso que você falou. Isso eu acho que não seria possível com o que a gente tem de acesso ao Acesso ao Twitter, né, Twitter. na API. O que eu faço eu gravo todos os tweets que são feitos pelos políticos. Caramba, Então, toda vez que um político twitta, eu tenho um robozinho que fica de minuto em minuto vasculhando a timeline dos políticos. Então, toda vez que ele faz um tweet, eu pego e gravo ele. E aí, à meia-noite de todos os dias, eu passo por todos os tweets e eu
faço um acesso no Twitter pedindo uma atualização sobre as informações daquele tweet. E aí o Twitter fala, ou o Twitter me responde falando, olha, esse tweet teve tantos likes, não sei o quê, ou ele responde falando, esse tweet não existe mais. E Então aí é onde eu sei que ele foi é uma coisa que o apagado. Twitter permite que você faça. Tem uma parceria aí informal, né? O código Isso, do Twitter permite esse tipo de interação. sim, o que a gente tem no Twitter o acesso que a gente tem no Twitter é o acesso via API, né? Que é um acesso específico para desenvolvedores que permite você criar esse tipo de automatização. Então, desde ferramentas, tipo o Tweep, que muita gente... Tweep não, o TweetDeck, que muita gente usava para navegar. Então, essas ferramentas elas se conectam no Twitter usando uma conexão que chama API, que é interface de aplicação. E esse tipo de acesso é específico para programa de computador, é um acesso que você não consegue fazer como pessoa e tal. Então, aí eu construí em cima disso a 170. Ah, e eu olhei ali que você tem uma newsletter, né? Inclusive, depois vou deixar o link aqui, sugiro que as pessoas se inscrevam para receber, que toda semana você manda ali o ranking, né? De quem Isso. mais apagou e tal. Quem são as pessoas que estão aí encabeçando essa lista aí de apagadores de Twitter, de tweets? Recente, e uma pessoa que sempre aparece ali é o Felipe G. Martins, assessor especial da presidência para assuntos internacionais ali, que ficou E famoso grande pelo... seguidor do Olavo de Carvalho e que faz gesto Exa supremacista, apesar de a justiça não ter reconhecido. Então a gente não pode acusar porque a justiça, o juiz nem recebeu a denúncia, né? Não, isso daí estava arrumando a Exato, lapela mesmo. exato. Ele é um que aparece bastante, mas ele aparece porque ele tem um costume uh, de dar retweet em si mesmo várias vezes. Então, e o Twitter ele não reconhece esse conceito de dar retweet mais de uma vez. Então, quando ele dá o segundo retweet nele mesmo, ele apaga o primeiro e faz o segundo. Então, acaba tendo um descompasso aí nos números que o robozinho pega do que a realidade. Então, ele não apaga muita coisa que ele escreveu, ele apaga muito o retweet que ele deu em si mesmo. Mas a gente acaba confundindo Mas porque... isso é automático, não é que ele vai lá e apaga o retweet anterior, né? É o próprio Não, é Twitter que faz exato, é isso. automático. Isso. Tá. Então acaba tendo um descompasso. Mas ele é um que sempre aparece no topo do ranking. No ranking geral, quem está em primeiro é o Alexandre Frota. Porque o Alexandre Frota ele apagou duas contas dele totalmente, né? Então ele não só apagou alguns tweets, em algum momento ele deletou a conta e fez outra. Então ele tem coisa de 1.500, 1.600 tweets apagados na base, né? Por causa disso. Então ele é o primeiro do ranking geral. Ah, eu vi num dos levantamentos recentes aí que a presidência da República também encabeça ali, né? Seria nessa categoria também de retweet? Não, essa foi a conta do Planalto, né? Isso. @Planalto. Eles apagaram bastante tweets na semana retrasada. E isso foi por conta de uma decisão do TSE, que proibiu tweets por conta de ser... Congelou. Só repete a frase. Isso foi por causa de uma decisão do TSE? Por causa de uma decisão do TSE que proibia contas do governo de mencionar outras contas. Então, por quê? Porque isso configuraria propaganda antecipada, né? Propaganda eleitoral antecipada. Então, como teve essa decisão, o Planalto foi lá e apagou quase 200 tweets Curioso, ali. eu nem sei, né? Ele mandou apagar, mas não puniu, né? Porque já está a um descumprimento já da legislação, né? Isso é bem curioso, mas é outra história isso. Exato, mas aí é com o pessoal do direito, não é com... O pessoal do judiciário que tem que agir, né? Ministério Público, eleitoral, essas coisas todas aí. Agora, no caso do Felipe Martins, que é um cara que está encabeçando aí essas listas, e aí você já explicou que parte é por conta de algo que o próprio Twitter faz, mas você chegou a olhar assim, quando não é esse caso de retweet apagado automaticamente, que tipo de postagem ele apagou assim deliberadamente? Não vou falar que eu não lembro de Você nenhuma faz que ele esse tenha tipo de apagado. análise também?
Eu faço muito pouco esse tipo de É uma análise, trabalheira, tem porque que ter alguém focado nisso, né? exato, acabo ficando mais focado em manter o negócio sem quebrar ali, né? O castelinho de É. cartas em pé, né? Pô, Então eu isso não daí consigo. é possibilidade para uma parceria aí, né? Com alguém interessado em pegar esses dados e fazer análise, ou já tem alguém fazendo isso? O projeto faz parcerias pontuais com vários jornais, né? Por exemplo, esse do Planalto que a gente, que a gente capturou ali, os 160, 180 tweets apagados, saiu numa reportagem do Globo no domingo passado. Eu acho que foi Então, por isso que você começou a aparecer na minha TL, eu acho. pode ser. Então, assim, sempre que algum jornalista está procurando alguma coisa sobre tweets, a gente acaba entrando em contato, o projeto eu consigo criar um acesso para ele conseguir visualizar alguns tweets, entender o que está acontecendo. Então, são parcerias pontuais, não tem nenhuma parceria assim de longo prazo ativa. Tá. Tem a newsletter, no caso, só desculpe Sim, interromper, sim, a sim, não. newsletter, no caso, é uma parceria com o Núcleo Jornalismo, que tem algumas outras soluções de newsletter automatizadas e como eu sou um colaborador eventual lá, a gente acabou criando essa newsletter juntos. Eles estão Então, vinculados a alguma universidade? não, é Não, né? uma iniciativa do pessoal ali mesmo, do Sérgio Spanholo, de criar um veículo que cobre redes sociais, mais focado mesmo. Tá. E tem aquele aplicativo também que eu já usei algumas vezes, que é o Tweet Delete, acho que é isso, ou Delete Tweet, uma coisa assim, que você vincula a sua conta no Twitter e aí você escolhe, você pode até programar para ele apagar periodicamente o que você publicou, ou você apaga tudo, né? Eu já apaguei algumas vezes ali. Como você não está me hackeando ainda com o teu robô, ninguém vai saber o que aconteceu, só alguém que tenha eventualmente feito um print ali das Exatamente. telas, né? É, o que você acha dessas ferramentas assim de apagar, né? Eu sei que, enfim, as pessoas mudam de ideia, né? Também a gente não tem que ficar crucificando e nem julgando todo mundo o tempo todo, né? Uhum, E é tudo muito relativo, é muito complicado, esbarra em vários campos aí de conhecimento, né? Ética, filosofia, desonestidade intelectual, mau caratismo, manipulações, né? uhum. É muito complicado. Como é que você avalia essas ferramentas e até, não sei se você teria como falar na dimensão humana realmente, né? Eu pensava de um jeito e eu mudei de ideia. Enfim, vou falar aqui como homem hétero, branco, classe média. Eu acho que todo mundo que tem esse perfil meu passou parte da adolescência, principalmente em escola, né? E alguns nunca abandonaram isso. Fez piada racista, homofóbica, né? Vamos falar seriamente, né? Isso daí é parte da cultura do Uhum, patriarcado, acontece mesmo, né? Só que ao longo da vida você vai conhecendo pessoas, vai amadurecendo, vai entendendo que aquilo é errado, né? Eu lembro até um ator aí, Bruno Galhaço, eu acho, que volta e meia surge um print. Ele adotou duas meninas, né, negras, acho que são e três, mas sim. aí de vez em quando recebe aí comentários racistas e tal, e muita gente puxa prints antigos dele fazendo piada homofóbica contra a mulher e não sei o quê. Então, é uma questão bem interessante de falar assim, realmente eu pensava daquele jeito, agia daquele jeito, mas eu mudei, eu evoluí, né? Eu amadureci, não penso mais aquilo. E aí fica uma coisa para sempre, né? E aí tem até aquela frase, né? O cara pode apagar o tweet, mas o print é eterno. Né? Então, como é que você chegou a fazer alguma reflexão sobre esse tipo de coisa? E aí eu não sei, você tem só a informação que apagou? Sim, você como você copia, né? O tweet da pessoa, você tem ali, você pode visualizar e quando vem a Sim. informação que ele apagou, olha, apagou esse, mas eu tenho o print eterno aqui nos seus servidores aí, nos seus HDs, né? Uhum. Você chegou a fazer uma reflexão sobre essa dimensão ética em relação a isso? Olha, isso aqui pode ser muito prejudicial. Alguém mudou de ideia, ela não pensa mais daquilo, já se desculpou. Lógico que você tem várias camadas, vários níveis, e aí tem esse exemplo lógico e clássico do Mamãe Falei, né? Esse deputado aí, o Arthur
do Val, que assim, até na entrevista que ele deu quando chegou, ele falou assim, não, eu falei isso, mas eu não penso isso. Não, né? É uma coisa, não é assim. Então você tem que pegar uma coisa caso a caso. É um negócio muito delicado, né? Queria te ouvir um Uhum. pouquinho sobre essa questão. Até para a tua ferramenta não virar uma coisa que seja uma inquisição, né? Exato. E assim, já chegaram para mim e pediram para fazer essa ferramenta para outros grupos, né? Então, por exemplo, falaram, por que você não segue artistas no Twitter e faz esse tipo de coisa? Por que você não segue influencers? Por que você não acompanha outras pessoas? Por causa disso, eu passei muito tempo pensando sobre isso, sobre tipo, o que é ou quem deveria ter esse direito ao esquecimento no Twitter. Porque assim, minha ferramenta ela acabou ficando focada só no Twitter, porque eu não tenho braço para fazer isso para outras redes sociais, né? Mas então vou falar basicamente do Twitter, né? Então assim, eu refleti bastante sobre isso e eu acho assim que enquanto você é um particular, você tem direito de mudar de ideia e apagar aquilo. Se alguém tiver feito um registro, essa pessoa tem direito de ter feito aquele registro, mas você tem o direito de não ser, digamos, acompanhado por uma ferramenta automatizada que não vai deixar a memória daquilo desaparecer. Então, por isso que minha ferramenta foca só em atores políticos e em cargos públicos. Então, assim, por quê? Porque aí eu acho que é onde você perde um pouco desse direito, porque o dever de publicidade ali do seu cargo suplanta esse seu direito ao esquecimento ali na plataforma. Então é onde eu acho que fica ali no limite. Então, assim, por exemplo, o Arthur Duval, eu acho que o que está acontecendo com ele, toda a repercussão do que ele falou, é nada mais justa, porque ele é realmente uma pessoa pública, ele tem um dever ele carrega um peso no que ele fala, né? Ele não está falando só como pessoa sempre, né? É Ficou porque muito ele foi para difícil. a Ucrânia enquanto parlamentar, né? Em missão humanitária. Em- Ele não foi como pessoa física, né, por uma Exatamente, iniciativa dele. exatamente. Então, assim, quando tem esse tipo de coisa, eu acho que a memória, ela é essencial, né? Agora, quando é uma coisa que é um particular que faz, eu acho que aí o direito ao esquecimento é mais importante. Então, eu fico transitando entre esses dois mundos aí, porque além de ser uma pessoa que trabalha com essa coisa de expor o que está sendo apagado, eu sou uma pessoa que defende muito o direito à privacidade e o direito à criptografia, é uma parte que eu trabalho muito também. Então, eu fico entre esses dois pontos, entre o direito a poder, o direito à informação que o cidadão tem e o direito que o cidadão também tem de poder apagar o que ele quer, né? Então, até a É muito privacidade da. interessante. Aí vou lançar um outro exemplo, então, para você analisar como são políticos, né, pessoas com cargos públicos, mas em uma situação como o do Monark, né, do Flow, que defendeu a legalização do partido nazista, e aí teria saído ali do programa, mas ele é dono da empresa, tem uma confusão ali que não é o caso da gente entrar agora aqui. Essa fala dele é uma das muitas controversas, para dizer o mínimo, que ele acumulou ao longo da carreira dele no podcast. Como é que a figura dele, esse perfil dele, se encaixaria? Porque ele não é um político, ele não ocupa cargo público, eu nem sei se ele é jornalista, assim, formalmente. Eu sou jornalista, trabalhei boa parte da minha vida em redação, sou formado em jornalismo, e a gente tem responsabilidade, né? Eu estou aqui Uhum, num canal no YouTube, no podcast, não estou vinculado a nenhum meio de comunicação, mas eu tenho responsabilidade em relação ao que eu digo, né? Tenho um sim. CPF, um e-mail, as pessoas sabem onde me achar, não é um site de fake news ou algo que sai em grupos de WhatsApp que ninguém sabe quem foi que produziu aquilo, né? Nesse caso do Monark, aí eu expandiria também para jornalistas. Aí você tem Jovem Pan, que tem a televisão agora, com um montão de coisa complicada. O Brasil Paralelo, né, que é a produtora, que tem um monte Uhum, de documentários aí que quem entende do assunto diz que é negacionismo, não tem fundamentação científica, tenta deturpar a historiografia, né, impor uma verdade deles. Nessas situações aí,
Qual é a tua opinião? Qual a tua avaliação? O Monark, por exemplo, é um cara que teria direito a esse esquecimento e apagar essas coisas? Esse pessoal do Brasil Paralelo, o próprio Renan, esqueci o sobrenome dele, o cara lá do MBL, que estava lá na Ucrânia com o Arthur Uhum. Duval e chegou, invadiu o estúdio do MBL, falou palavrão, tal, né? Uma cena que viralizou também. Esse é um vídeo que muita gente baixou e está guardado, né? Aí amanhã ele vai Uhum. querer, ele não ocupa cargo, mas ele é de um movimento que elegeu parlamentares e até naquele vídeo curtinho, eu vou até tentar colocar aqui depois. Pri Pompeu mandou $7 canadenses. Força Presença ilustre muito importante aqui. E aí? Beleza? Só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Seguinte, cara, eu tava conversando com a galera, já recortem isso e tal. Assim, provavelmente vai ter a cassação do Arthur. Tô sendo bem honesto. Eu gravei vídeo agora nos outros canais, no Instagram e tal, saiu vídeo no canal Azul do MBL. Provavelmente o Arthur será cassado, mantendo-se a situação atual. E aí eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda, tá? Beleza. Agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque é baseado no teu medo. No teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então ele fala, legal, Roque, governador. Foda-se! Foda-se! Foda-se as eleições. Eu tô cagando pras eleições. Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto. Lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por 8 anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto, já deu, olha só, desculpa, já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhos da puta todos. Caralho! Acorda, porra! A gente vai passar instruções aí. Sei lá, vai pro Telegram do MBL, não sei. Bota aí na tela o Telegram do MBL, eu vou passar instruções lá. Ele fala que primeiro estão querendo caçar o Arthur Duval, depois vai ser o Kim Kataguiri, que também estava naquela confusão do Monark, e depois vai ser o outro, esqueci o nome do outro parlamentar lá. O Rubinho, né? Vai ser esse daí e tal. E aí já saiu matéria no jornal dizendo que ele já está escolhendo quem seria o substituto do Arthur Duval. Aí já aparece matéria dizendo que o general Santos Cruz, não sei mais quem, poderia se candidatar à vaga, porque ele não vai mais concorrer, não sei se como deputado mais, à reeleição e tal, ou o Santos Cruz poderia entrar nessa vaga, ou seja, o MBL, que não é um partido, mas é um movimento que controla parlamentares, né? E o cara fez esse vídeo numa situação super complicada, viajou junto com um parlamentar em oficialmente missão humanitária para o Tour de Blondes, né, como ficou apelidado. Qual é a tua avaliação em relação a esses casos, jornalistas, outras pessoas que falam coisas, o próprio William Vac, né, que deu vazou aquele vídeo dele dizendo que racista, e ele resultou na demissão dele da TV Globo. Como é que você analisa essas situações que não são pessoas públicas, mas não têm cargos, não têm mandato? Exato. Para o recorte do projeto, essas pessoas são consideradas privadas. Elas têm direito ao esquecimento e... Mesmo influenciando, influenciando... o Lula tem direito ao esquecimento no meu projeto até ele oficializar a candidatura. Então, assim, que é talvez a pessoa que a palavra mais influencia a política brasileira hoje. E ainda assim eu considero ele um ator privado porque ele não tem esse dever de publicidade. Então, enquanto a pessoa não tem esse dever de publicidade, para o Projeto 760 e qualquer iniciativa que eu faça semelhante ao Projeto 760, eu vou considerar essas pessoas como pessoas privadas com direito ao esquecimento. Isso muito sobre o conteúdo. Tem um colega que faz um projeto parecido com vídeos no YouTube,
é o Guilherme Felitti. Ele acompanha alguns canais do YouTube e verifica quando eles ocultam ou apagam vídeos. É um projeto muito similar ao 7C0, só que com vídeos do YouTube. E eu acho que ele não consegue recuperar o conteúdo do vídeo, mas ele consegue informar que o vídeo foi apagado por aquele canal. A menos que ele tenha baixado, né? Mas ele tem que ter uma conta gigantesca na nuvem aí para guardar tudo Exatamente. isso. Então, esse tipo de informação, olha, o canal tal apagou um vídeo, eu acho que é ok para qualquer pessoa ter. Até para informação, estou buscando no Google, queria assistir, não, foi apagado, mas não está dizendo que tem lá. Exato. Exatamente. Sem então, acho que esse juízo de tipo de valor, informação pode ser feita para qualquer pessoa. Agora, recuperar o conteúdo e mais do que recuperar, né, arquivar esse conteúdo para sempre, eu acho que aí isso fica reservado para situações que a pessoa tem um dever de publicidade. Isso no olhar do projeto 7C0, especificamente quando eu estou falando de fazer isso de forma automatizada e sistemática, né? É diferente, por exemplo, de eu ver um tweet e eu falar, olha, esse tweet aqui eu não gostei, eu quero arquivar ele para sempre porque eu acho que a pessoa vai apagar e eu acho que isso não deve ser esquecido. E aí eu, como pessoa, fazer isso, tirar um print e armazenar isso. Isso eu acho que todo mundo tem o direito de fazer, porque... Eventualmente, publicar nas suas redes sociais para lembrar, olha, ele está falando isso aqui, mas olha só o que ele fazia. A gente sabe o que você fez no verão passado. Exatamente, porque isso é uma coisa feita por pessoas, não é uma coisa sistematizada, não é uma coisa que você não dá nenhum tempo, nenhuma possibilidade da pessoa ter falar, olha, não, isso aqui foi um erro, tal, não sei o quê. Então, acho que a diferença de você criar um mecanismo, um algoritmo que fica fazendo isso sistematicamente, de você fazer isso quando aquilo te incomoda de alguma forma ou quando aquilo já te ofendeu, né? E aí, inclusive, alguém que tem esse print e publica eventualmente ao longo do tempo, ele como pessoa física, ele pode ser responsabilizado judicialmente, né? Quem se sentiu ofendido pode entrar com processo contra ele, né? Sim. Então, por exemplo, pegando o caso do Monark, quando ele falou aquilo do Partido Nazista, quem gravou aquele trecho do vídeo para recuperar depois, para compartilhar depois, para criticar ele, fez aquilo depois que viu o conteúdo e depois que se ofendeu. E aí eu acho que a pessoa está no direito dela. É diferente do meu projeto, que eu desenvolvi o projeto inteiro em 2018 e ele começou a capturar o conteúdo em 2019. Eu não sabia o que ninguém ia falar, né? E a pessoa já estava sendo acompanhada pelo projeto. Então, acho que essa é a principal diferença. Eu não leio um tweet e falo, olha, eu vou arquivar esse conteúdo. Eu arquivo tudo. Então, assim, para fazer isso, acho que a pessoa tem que estar numa situação de publicidade, de exposição maior do que o caso do Monark, do próprio Renan do MBL. Então, acho que essa é a diferença. Teve uma situação também, é uma matéria que saiu já tem, não sei, alguns anos. Por exemplo, acontece muito desses memes, né, os GIFs na internet, que aí pegam um vídeo caseiro, alguma coisa que entrou na internet. Aí eu lembro que era uma menina negra, até acho que foi no Brasil isso, não sei se no Rio de Janeiro, qual cidade foi, mas que era lá fazendo uma careta, não sei o quê, e aí pegaram aquele pedacinho da careta dela e aquilo virou um GIF. E aí eu lembro que algum jornal, não me lembro qual, localizou a moça e ela relatando o sofrimento que foi, né? Como ela passou a ser reconhecida, ela não queria mais sair de casa, desenvolveu uma série de problemas, porque ela sofria bullying, era motivo de chacota, de racismo, era uma menina negra, então era uma careta assim, ela estava meio descabelada, então aí as pessoas compartilhando e falando mal dela, e virou uma confusão, né? Esse também é um dos problemas de você guardar e pegar uma coisa anônima, apareceu no YouTube, apareceu na tua timeline, você pegou aquilo e tem um monte, né? Aquela menina que ri com a caneca ali de café ou de cappuccino, sei lá, e cospe tudo, né? Virou um meme. Tem um monte de memes aí que as pessoas usam, Sim. né? E provavelmente aquela moça nem sabe, não sei se aquilo foi armado, foi de um filme, o que é, mas você tem um monte de situações aí que viram GIFs e as pessoas não estão sabendo, né? E tem danos mentais enormes, né? O que você pode comentar sobre isso? Sim, e tem situações, né? Por exemplo,
tem o famoso da Nazaré, né? Que é ela olhando assim, e aparecem umas equações assim, que A é feito Renata com uma Sorrah, atriz. né? Renata Isso, Sorrah. exato. É que eu sei o Eu nome já da usei várias personagem. vezes, né? Quando tem uma coisa assim. Exato. Mas Mas aí, no no caso caso, ali é é uma pessoa... atriz, né? Que era uma cena de novela. Exatamente. E aí é um caso que você aproveitou uma cena de novela, que já era uma coisa pública, e transformou aquilo numa outra coisa, né? Então fez um remix daquilo que é interessante. Mas a Renata Sorrah, acho que ela já deu uma entrevista falando que uma vez ela foi encontrada no shopping e alguém apontou e falou: Nossa, olha, aquela moça do meme. E aí ela ficou super incomodada, que ela falou, tipo, eu tenho uma carreira gigante como atriz, não sei o quê, e eu virei a mulher do meme. Vou entrar para a história, né? Vão apagar, porque ela não está mais em novela, né? Vão apagar a minha história, as novas gerações só a reconhecem por causa disso, né? Exatamente, ela vai ser eternizada como a mulher do meme e não como a atriz que ela foi. Então, assim, mas no caso ela já era uma pessoa pública, então tá tudo bem usar essa imagem, né? É diferente de uma pessoa que realmente fez um vídeo infeliz, apareceu no background de um vídeo de alguém e aí isso foi usado. Então, o direito ao esquecimento é um direito muito sério e o Brasil está engatinhando ainda em entender como esse direito funciona. Na Europa já tem decisões bastante interessantes, tipo Google decisões obrigando o Google a retirar resultados de pesquisa do ar, né, sobre casos, por exemplo, de pessoas que foram acusadas de um crime, né? Então, acontece um crime grave, a pessoa é acusada, sai um monte de notícia no jornal falando que a pessoa foi acusada e depois a pessoa é absolvida pela justiça. E aí ninguém dá, como acontece geralmente. Exato. E aí a pessoa está procurando emprego, você vai lá, joga o nome da pessoa no Google antes de contratar ela e tá lá, ela foi acusada de tal crime. E aí, essa pessoa tem que ter o direito disso sumir, porque a justiça já falou que ela é inocente, tipo, que é quem decide. Isso leva a outra questão também. Mesmo que ela tenha cometido o crime, se ela foi julgada, condenada, cumpriu a pena e voltou, saiu da prisão, o que se entende na nossa sociedade é essa pessoa pagou o seu débito com a sociedade e pode retomar a sua vida, né? E acho que até alguns tipos de crime, depois de um certo tempo, aquilo desaparece da sua ficha, né? Alguma coisa assim. Só que aquilo persegue a pessoa para o resto da vida, né? Bem complicado. Desaparecer da ficha, mas não desaparecer do Google é o grande problema. Exatamente. Né? E tem até esses casos também que estão acontecendo cada vez em maior número de pessoas que eu até entrevistei. Tem um episódio aqui com um rapaz lá de São Gonçalo, que ele foi, quando ele era adolescente, ele estava dirigindo a moto dele, não tinha carteira ainda, aí a polícia parou, levou ele para a delegacia achando que era roubada, tiraram uma foto, ele entrou naquele álbum de suspeitos de delegacia. Anos depois, ele foi reconhecido por uma pessoa como o assaltante, o cara que roubou o carro no assalto. Ele foi preso, ele foi condenado, mesmo a pessoa na audiência com a juíza dizendo que não tinha certeza se era a mesma pessoa, e a juíza falou, não, mas você reconheceu na delegacia, isso para mim é suficiente. E o cara passou anos na cadeia, depois vou te mandar o link, vou deixar até aqui nas informações, quer dizer, uma foto da polícia em que um cara, anos depois, o cara não cometeu nenhum crime, ficou preso porque foi confundido. Até teve uma matéria recente aí, dizendo que tem um jogador de basquete nos Estados Unidos que pegaram a foto e colocaram no álbum de suspeitos, aquele que é apresentado a vítimas em delegacia. E, geralmente, quando tem aquela identificação, às vezes coloca até um policial ali, né? Colocam gente que não tem nada a ver para a pessoa dizer, né? Então, isso daí entra um pouco nesse campo aí que é bem complicado, né? Bem complicado. Sim. E pensando que daqui para frente vão usar algoritmos de inteligência artificial para fazer esse tipo de comparação, e esses algoritmos têm falhas gigantescas. Bias, né? Os preconceitos, os vieses. Exatamente. Que é feito por gente branca, geralmente, né? Sim, e mais do que isso, eles, além de serem feitos por gente branca, eles são baseados em estudos da psicologia, normalmente, que foram feitos em universidades europeias, com alunos das universidades europeias, que você vai achar muito difícil ter
ter uma informação de qual era a cor desses alunos no paper, no paper original que baseou o estudo, mas dá para assumir que alunos de uma universidade europeia na década de 90 não tinha muitos negros. Certamente. Então, isso é muito... É uma coisa que começou a ser feita, né, com muita frequência agora, né? Tem coisas de inteligência artificial no Rio de Janeiro agora, nas câmeras de segurança, e aí eles tentam identificar suspeitos antes dos suspeitos cometerem crimes, que é um negócio que é uma receita para dar problemas. Quem é da área de lembra computação... aquele filme lá, né, o Minority Report, né, lá com o Tom Cruise. Sim. E a gente que é da área da computação, a gente morre de medo desse tipo de coisa sendo usada, porque a gente sabe que tem muito problema e, pelo menos eu e muita gente que pensa igual eu, acho que esse tipo de coisa a gente tem que evitar ao máximo usar, porque até a gente ter certeza que isso funciona exatamente como a gente quer para todos os casos, a gente não deveria usar isso, porque uma vez que isso errar, é uma pessoa inocente que foi presa, é uma coisa muito séria que aconteceu. E cada vez mais o reconhecimento facial, né? Agora, você para assinar TV a cabo, você tem que ir lá na loja, o cara tira uma foto sua com o celular para fazer o reconhecimento facial, e dependendo da situação, se você se recusar, eles não fazem. Academia de ginástica, você faz a foto ali, a máquina te identifica e libera a sua entrada ali na catraca. Agora, eu queria abordar uma outra coisa com você, que é em relação a... Você é da área de exata, você fez o quê? Ciência da computação? Engenharia da computação. Engenharia da computação. Vocês, na sua formação, têm algum tipo de disciplina relacionada à ética? Eu pergunto isso porque isso me remete a um dos ex-ministros da educação do governo Bolsonaro, né, o Weintraub, dizendo que era contra sociologia, filosofia. Se um filho dele chegasse para ele dizendo que ia cursar isso, tudo bem, filhão, você já está trabalhando, a hora que você tiver o teu salário, você faz o curso que você quiser, mas aqui a gente tem que ter engenheiro, técnico, na área de agricultura, não tem que ter nada disso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tipo de raciocínio e o que você, não sei qual foi a universidade que você fez, que tipo de disciplinas você tem nessa área de humanas, se é que tem alguma, que ajudam vocês a pensar melhor na hora de escrever os códigos? Porque quando você tem cada vez mais o uso de inteligência artificial, e aí você tem aquela situação clássica, assim, que é o carro automatizado, que dirige sozinho, né? Alguém programou aquilo, né? Então você está lá no carro que está dirigindo sozinho. Aí você está em alta velocidade, em alguma via, e aí na sua frente passam lá 4 pessoas. E não vai dar tempo de parar. Então o computador vai ter que decidir. Eu vou virar o carro aqui, capotar, e quem está no carro vai morrer, ou eu vou atropelar aquelas pessoas, que eu não tenho como desviar. E aí eu vou matar 4 pessoas ou vou pagar uma. Só que matar uma, ele tem um sensor lá, ele sabe que tem um idoso, tem uma criança, tem uma mulher e tem você ali. Aí eu posso ou matar o cara que está no carro, ou posso matar só uma das 4, então eu vou matar o idoso, porque ele já viveu o que ele tem que viver, né? Eu vou deixar a criança. E aí a minha pergunta é, uma confusão, uma cruzeta que eu vou deixar para você aí, né? Analisando o que você aprendeu na universidade. Essa máquina está analisando uma coisa estanque ali, né? Agora, se a criança, vamos viajar aqui, né? É um bebê Hitler com 5 anos. E o idoso é um cara que levou 50 anos pesquisando e ele está a um passo. Semana que vem ele vai descobrir a cura do câncer e o teletransporte. E aí o computador, não, ele é idoso, segundo o Bolsonaro, ele já estaria morto, né? Então, e aí, agora, vamos lá, joga o seu futebol aí. Mas começa falando da faculdade, da universidade, humanas, o que vocês têm, a gente vai chegar nisso daí. Vamos do começo. Por partes, como diria a inteligência artificial. Vamos matar um por um.
Isso, vou matar uma coisa de cada vez. Bom, eu sou da Escola Politécnica aqui de São Paulo. É USP, né? USP, isso. E eu tive um pouco desse conteúdo de ética. A gente tem uma matéria de direito, uma matéria de um semestre, e a gente discute um pouco sobre ética nessa matéria. E a gente tem uma matéria também que chama Introdução à Engenharia, que é uma matéria no primeiro semestre ali de entender o que são as necessidades, o que faz o engenheiro e tal, e a gente tem algumas aulas para discutir um pouco sobre ética. A gente não tem um conteúdo específico, um semestre fechado para discutir ética, para discutir vieses, por exemplo, que hoje em dia é uma coisa que ficou muito claro que precisa ser feito. E assim, eu não vou dizer a gente não tem, né? Eu vou dizer a gente não tinha ali no 2005, 2010, quando eu estava na faculdade. Então, realmente, era uma coisa que tinha ali um vácuo ali, né? Um buraco ali de se discutir isso. Eu acabei passando por muitas dessas coisas depois que eu saí da faculdade, durante o mestrado e durante algumas matérias que eu fiz para o doutorado, que eu fui para outras partes da faculdade, né? Eu fiz matérias na psicologia, eu fiz matérias na arquitetura, então eu acabei passando por outros pontos da universidade ali, discuti com outras pessoas e acabei sendo exposto a coisas de humanas que um engenheiro normalmente não seria exposto. Mas realmente para o engenheiro isso pelo menos era muito restrito na época que eu fiz a faculdade. Agora, falando da inteligência artificial, desse tipo de decisão, né? Não, mas antes disso, essa decisão, essa coisa do Weintraub aí, né, de dizer que não tem que ter... Hoje você, na tua avaliação, se você tivesse tido esse tipo de disciplina já na graduação, você acha que seria um profissional melhor hoje ou mais qualificado? Porque você tem uma trajetória que não é a média, né? Fazer mestrado, doutorado é uma parcela mínima. O cara termina a faculdade, quando termina, ele vai para o mercado, vou fazer código. E ele vai carregando todos os preconceitos, os vieses cognitivos e vieses de confirmação dele, né? Então, eu queria uma avaliação tua aqui em relação a isso, porque, inclusive, o outro ministro que o sucedeu também, né? É ensino técnico, né? Senai, não sei o quê, não tem essa preocupação, não tem que ter diploma, né? Ele é até contra a universidade, né? Essa mania de todo mundo querer fazer faculdade, ter diploma, né? Por que isso, né? Queria uma avaliação sua também sobre isso, uma reflexão. Eles passam 20 anos colocando na cabeça do jovem que se você não tiver diploma, você não consegue um emprego, e aí depois você entra numa situação de que, para que diploma? Todo mundo quer diploma, para que isso? Então, mas essas áreas de humanas mais presentes na tua graduação teria feito uma diferença muito melhor desde o começo, né? Muito maior. Não, com certeza. E você estava comentando da trajetória, né? Eu tive uma mudança de percepção do mundo, assim, do mundo da tecnologia, quando eu passei um ano trabalhando numa ONG, no Internet Lab aqui em São Paulo, e é uma ONG que tem muito mais pessoas, são pessoas formadas em direito que discutem tecnologia, né? Eu entrei lá como Tech Fellow ali para ajudar com algumas questões mais tecnológicas mesmo. E aí estar exposto nesse ambiente mudou bastante a minha visão de como a tecnologia opera na sociedade e os impactos que ela tem. Então, foi onde teve esse primeiro rompimento. E assim, falando especificamente da computação, a computação ela deveria ter um lado sociológico ensinado muito mais pesado, porque boa parte das grandes evoluções da computação elas foram baseadas em decisões que partiram de observações sociológicas, assim. Então, a gente tem um movimento que eu estudei bastante, que é da área de criptografia, que é o movimento cypherpunk, que é um movimento que tem um pouco de anarquismo ali dentro, que surge nesse meio punk ali dos Estados Unidos, com anarquismo, com liberdades individuais, e aí isso traz evoluções. Por exemplo, os sistemas de e-mail que a gente usa hoje usa um protocolo que chama PGP,
muitos deles, que é um protocolo desenvolvido por um cara que estava preocupado com liberdades individuais, e ele parou um dia para trabalhar e falou, não, eu preciso conseguir me comunicar com as pessoas sem que ninguém interceda na comunicação. E aí ele passou o tempo trabalhando para como construir essa ferramenta de comunicação segura. Então, os nossos aplicativos de mensagem, né, WhatsApp, Telegram, Signal, eles são criptografados de ponta a ponta por conta de uma decisão política, né, de um pensamento político que estava presente ali na década de 80, 90, que a comunicação entre duas pessoas ela tem que ser privada sempre. Então, hoje eu sei disso, né? Hoje eu sei que teve esse background político nessas decisões. Mas é uma coisa que tem que estar presente na universidade ali desde o começo, né? Tipo, por que é importante a comunicação ser privada, né? Por que é importante você ter esse tipo de coisa? Isso é uma discussão... Por que tem que ter uma quebra de sigilo autorizada pela justiça para vazar? Pela justiça, mesmo exatamente. Que em algum momento, quando o prazo da gravação termina, pode ter juiz que continua gravando e manda para a TV Globo. Pode acontecer também isso, um caso hipotético, estou citando aqui. Exato, seria errado. Por Esse exemplo, juiz seria, inclusive, suspeito. Inclusive, se nesse curso que esse magistrado fez a graduação, se tivesse mais conteúdo de humanas, talvez, eu não sei o que ele aprendeu, né? Ética, talvez ele tivesse sido um magistrado mais interessante, né? Pode ser, esse magistrado hipotético. Isso. Mas sim, então, realmente assim, política e tecnologia, elas estão muito ligadas e são ensinados como coisas totalmente separadas, e isso é um erro que faz com que a gente pare de considerar isso quando está desenvolvendo, quando deveria ser a primeira coisa que a gente considera. É lógico que isso não vai influenciar ali na linha de código específica que eu estou escrevendo, né? Eu estou fazendo um loop com uma condição e eu vou mudar isso, mas no conceito, na arquitetura do projeto que eu estou fazendo, isso vai influenciar demais. Então é essencial ter essa visão. Se eu estou falando alguma bobagem aqui baseado na tua experiência, né? Tem uma antropóloga que eu entrevistei já e acompanho, sugiro que todo mundo acompanhe, que é a Letícia Cesarino, né? Que ela está muito ligada nessa coisa de neoliberalismo, redes neurais e tal, e ela sempre coloca dicas de leitura aí na conta dela, e ela fala uma coisa interessante que é como é que é importante, por exemplo, você entender de psicologia, psicanálise, até alguma coisa na área de psiquiatria, talvez, redes neurais, né? Como é que funciona o cérebro, não sei se dá para fazer uma associação, né? Você vai montar uma rede aí, né? Os códigos, porque na verdade o que você está fazendo com o código se o cara fez isso, ele vai para lá, você joga ele para lá, né? Eu estudei poucos meses linguagem Basic, em 1986, 87, eu tinha um TK 85, que eu tinha ganhado, mas tinha uma escola de informática para aprender linguagem Basic 1. Então, você fazia lá o programinha, conectava na televisão em casa, eu fiz lá, qual o seu nome? Aí a pessoa ia lá e digitava, aí, gostei, aí depois daqui vai para tal lugar. Eu não sei se isso é a origem, né, do código, né? É isso daí. Só que de uma forma muito simplificada. E aí a Letícia até fala assim, olha, é importante para a gente entender como é que os códigos atuam na condução dessa manada, dessa boiada, a gente tem que ler também, por exemplo, Darwin, Evolução das Espécies, né? Porque você precisa ter um tipo de conhecimento que te ajude a entender como é que a humanidade evoluiu, as espécies evoluíram, como é que a gente chegou até aqui, para tentar descobrir como é que daqui a gente vai seguir adiante. Faz sentido essa confusão aí que eu fiz? Faz sim, faz sim. Psicologia evolutiva, né, que estuda um pouco esse impacto da nossa evolução ali na savana, com como a gente pensa, né? Ela é bastante usada para desenvolver o que a gente chama de user interface, né? Então, por que quando uma coisa pisca na tela, aquilo te chama atenção, né? Porque o nosso cérebro está acostumado a considerar mudanças na paisagem, né, que a gente está olhando como um risco. Isso é a primeira coisa que a gente vai focar naquele ponto. Então, a gente tem esse tipo de coisa, e saber esse tipo de coisa ajuda
tanto a desenvolver softwares E até para o sobrevivência, né? bem. Sim, sim. Até o ruído, né? Uma vez eu vi uma entrevista com um cara, é um engenheiro que trabalha, não sei se é na Embraer, desenvolvendo uma pesquisa via FAPESP sobre ruído em cabines de avião. E aí ele falava, a gente tenta aqui colocar um ruído mínimo, mas a gente não pode tirar o som. A gente poderia tirar o som. O cara entra no avião, fica isolado, não escuta nada. Só que se a pessoa entrar no avião e não tiver nenhum ruído, ela vai entrar em pânico, porque ela vai achar que o avião está caindo. Então, o ruído, ele é necessário, você tem que ter um nível adequado para poder a pessoa se conduzir. Está na selva, o ruído. Opa, instalou alguma coisa. É um bicho, é um inimigo, né? É questão de sobrevivência Exato. mesmo. Então, assim, e é isso, né? O nosso cérebro se desenvolveu nessa época, que a gente estava na savana ali, tipo, os últimos 5.000 anos não deu para mudar como o cérebro funciona. Então, daquela pessoa que ficava tentando perceber o mínimo movimento na savana, para a pessoa que passa o dia no TikTok rolando vídeo para cima, o cérebro dessas pessoas é idêntico, ou tem muito poucas diferenças. Então, o que a gente não está é acostumado a receber esse mundaréu de informação. Então, por isso que gera aquele efeito de doom scrolling, né? Eu não sei se tem uma tradução para o português, que é quando você fica num negócio e fica só assim. Descendo a página. Porque só rolando para baixo, porque a gente tem essa necessidade de consumir toda a informação possível, porque a gente tem essa ligação de que mais informação é mais chance de sobrevivência. E aí, quando a gente está num mundo que a gente tem uma saturação de informação misturada ainda naquele caldo de desinformação, a gente fica louco. O ser humano fica perdido ali, preso no negócio. Uma coisa meio pavloviana também, né? Tem aquele documentário do Dilema das Redes, os caras foram criando aquelas ferramentas, né? O botão do like, no Messenger você mandava uma mensagem, beleza, quando o cara respondeu eu vejo. Aí você manda a mensagem, quando você vai sair aparece aqueles pontinhos lá que a pessoa está digitando. Você, opa, a economia da atenção, né? Você já está capturado ali e você fica ali esperando a pessoa responder. Tem até algumas pessoas que fazem de maldade, né? No WhatsApp, coloca ali embaixo do nome no perfil, né? Typing, né? E bota 3 pontinhos para você achar que ele está respondendo mesmo, né? Agora, então entra aí nessa história da inteligência artificial, do exemplo do carro, né? Vamos, afinal, matar o cara que vai descobrir a cura do câncer ou o bebê Hitler? No caso, ou você que está no carro e está fugindo da polícia? No caso, alguém vai ter que tomar essa decisão. Eu conheço só uma empresa que assumiu qual decisão vai tomar e já publicou isso, né? A Volvo, eles têm um projeto de carro que vai dirigir sozinho e quem tal. a Volvo decidiu matar? E a Volvo decidiu que ela mata o motorista nessa situação. Se for o velhinho com a cura do câncer, levando os planos em alta velocidade para sair a vacina do câncer, já era, vai morrer e vai queimar na explosão. Exato, ela vai bater o carro. Nessa situação de, tipo, você tem um atropelamento iminente e você pode bater o carro para parar, a Volvo decidiu que bate o carro. Mas ela afirma que ela vai bater o carro e ela garante que você não morre dentro do carro de um Volvo. Então, ela está tentando... Ela está tentando chegar no melhor dos dois mundos. Ela não vai matar ninguém, então, né? Na prática, é o que ela disse. Mas eu acho importante que esse tipo de coisa seja feita dessa forma, que seja publicado e explicado como isso vai ser feito. Mais do que... Porque, assim, a inteligência artificial, a gente enfrenta um problema que um algoritmo de inteligência artificial ele é complicado demais para uma pessoa ler ele e entender. Então, por quê? Porque a gente não escreve esse algoritmo com comandos igual você aprendeu lá no Basic. O Basic. A gente cria um conjunto de regras básicas e deixa o computador testar alternativas e fazer pequenas modificações ali até chegar no melhor cenário possível. Então, você cria meio que um ambiente com regras e recompensas e deixa o computador evoluir esse código ali dentro. Eu fiz aspas para o pessoal do podcast, no evoluir. Não, mas vai ter o vídeo, então é importante. Então, quando você pega um código que já está funcionando, que já passou por esse processo, e você olha ele, você não entende ele.
Então, existe um outro ramo dentro do estudo da computação que é a explicabilidade de código, que é você criar formas de que uma pessoa consiga entender por que aquele código toma aquela decisão daquela forma. E porque isso não é tão simples quanto parece. Então, quando você tem um programa escrito com inteligência artificial, desenvolvido com inteligência artificial, você não consegue muitas vezes olhar para ele e saber por que ele funciona daquela forma. Ele tomou decisões ali no meio para otimizar alguma coisa e elas estão perdidas. O algoritmo maligno Isso. dos ódios, tipo 2001, Odisseia no Espaço, o HAL, começou que eu vou matar a tripulação porque o cara quer me desligar. É mais ou menos isso, mas com menos personalidade que o HAL. O HAL é um cara muito difícil, realmente. Tá? Mas por quê? Porque o que a gente estabelece como desenvolvedor numa situação de inteligência artificial é mais esse ambiente que o código existe. E aí ele vai testando pequenas modificações. Então, tem até um pouco ali de evolução das espécies ali. Então, ele faz mudanças aleatórias e vê qual código operou melhor depois dessas mudanças aleatórias. E aí ele faz novas mudanças aleatórias nessa geração. Então, ele vai mudando de geração em geração e às vezes o resultado final, ele não tem parâmetros que a gente consegue olhar e saber por que ele está daquela forma. Ele está daquela forma e a gente não consegue ler aquilo e falar, entendi, ele tem esse valor aqui, ele multiplica por 0,5 aqui para fazer isso. Você não sabe, você perdeu o controle desse tipo de parametrização. O que ficou ali foi só um resultado final. Então, você tem todo um trabalho de... Um cenário meio assustador esse que você está traçando aí, né? Porque só vai piorar, né? Só vai aumentar, digamos assim, em vez de piorar. Digamos que esse é o presente distópico que a gente vive, né? Já estamos na distopia. Agora, como é que tudo isso... Bom, acho que isso aí responde essa questão quem ele vai matar, né? O carro vai para cima de quem ali... Agora, como é que isso, eu não sei se aplica exatamente na inteligência artificial, dá para a gente usar essas informações, por exemplo, o que está acontecendo na guerra ali agora, a Rússia invadiu a Ucrânia, quando a gente tem, nem sei se é a tua área aí, o que você poderia complementar ou analisar, dessas plataformas Instagram, Facebook, Twitter, desinformação, porque a gente sabe que o algoritmo, se você curte uma coisa, começa a receber, ele potencializa, né? Ele radicaliza, um gatinho bonitinho, vem outro vídeo do gatinho mais bonitinho, aquelas coisas todas, né? E aí você tem essa guerra de informação, ninguém sabe mais o que é, aí o Facebook decide, a New Yorker fez uma matéria no passado, por conta dessas confusões aí, derruba a conta, não derruba, paga postagem, é uma coisa impossível, né? Você tem 3 bilhões de pessoas como usuários, 1,5 bilhão por dia, online, o tempo todo. Quem é que vai monitorar isso? Eu sei que eles têm até as pessoas que revisam, né? As pessoas ficando doentes, né? Porque é vídeo de estupro, de pedofilia, de assassinato, que eles têm que ver e derrubar aquele troço, né? O Facebook está pagando aí psiquiatras para atender as pessoas e, não sei, tentando de que forma o algoritmo para já derrubar automaticamente esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, tem uma decisão dele, como do Zuckerberg, como as revelações aí recentes, né, os papers, Facebook papers aí, que eles deliberadamente estão decidindo manter coisas no ar porque dá clique e porque dá dinheiro. E aí, quando você tem uma situação de guerra, ai que delícia de guerra, né? Que é o melhor dos mundos para eles fazerem, tem um filme, né? Ai que delícia de guerra. Dá para fazer qualquer coisa. Aí você vê, puxando de novo o nosso amigo George Orwell, nosso amigo Winston, o que aconteceu essa semana? Até ontem, com muitas aspas, o Brasil oferecia o seu território para os Estados Unidos usarem como base para uma eventual invasão da Venezuela. O ex-chanceler vazou isso, né? O Hamilton Mourão falou isso. Hoje, a Venezuela libertou 2 empresários americanos presos há alguns anos, acusados de espionagem lá, que vão voltar para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, que mandou uma missão para lá, vai comprar petróleo da Venezuela, que está sob um embargo, descongelaram os ativos da PDVSA lá nos Estados Unidos, esse dinheiro estava sendo usado pelo Guaidó,
que é o presidente da República reconhecido pelos Estados Unidos, com assento na ONU, em tudo quanto é organismo. O Guaidó vai para onde agora? Vai para a Rússia? Porque você vê, a missão americana vai à Venezuela, um dia antes fecha um acordo para comprar, e aí no dia seguinte o Biden anuncia que não vai mais comprar petróleo e gás da Rússia e outras fontes de energia ali. E aí, como é que é? Aí você vai apagar, o Winston vai entrar em parafuso, né? Ontem, eu sei, eu estou esperando a CIA financiar uma cinebiografia do Hugo Chávez dizendo que ele é a encarnação do Bolívar, né? E aí como é que fica? O Brasil atacou tanto a Venezuela, o seu vizinho, e agora virou a chave lá com o Biden por causa da guerra. Eu não sei se isso que eu falei dá para amarrar nessa coisa de inteligência artificial, guerra de informação. Não, dá sim, dá sim. Primeiro porque a Venezuela e a Rússia aí são Eurásia e Lestásia no 1984. Não, e são né? amigos, né? Inclusive, aparentemente os americanos só não invadiram, o Brasil e os americanos só não invadiram a Venezuela porque os russos mandaram lá mercenários camuflados, jatos, equipe, né? Ameaçaram e tal. Os cubanos também, né? Mandaram lá agentes. Mas no Facebook Papers, né, teve uma das coisas que foram reveladas é que eles têm um estudo interno ali deles que mostra que conteúdo de ódio, o conteúdo violento, de alguma forma, ele engaja muito mais do que um conteúdo positivo. Porque você não consegue não engajar com aquele tipo de conteúdo. Isso liga lá com aquele negócio da sobrevivência, né? Porque na savana. Lá da savana, porque é aquele instinto de lutar e fugir, né? Então, violência chama muita atenção do ser humano, né? A Atena tem programa de TV há não sei quantos anos por causa disso, né? Tipo, porque... Só você vê um acidente de carro, você está na rua, aquele engarrafamento, não tem nada, mas todo mundo reduz, inclusive a polícia até alerta, acontecem acidentes porque as pessoas reduzem para ver a pessoa morta acidente ali na rua. Então, é uma coisa que chama muita atenção instintivamente da gente. E aí o que as plataformas deveriam ter feito sabendo disso, tentar trabalhar para evitar que esse conteúdo prolifere, porque ele já naturalmente proliferaria mais. Mas elas foram lá e falaram, não, vamos bombar esse conteúdo porque dá mais dinheiro, né? Porque clique é dinheiro e é isso que a gente quer. Então, teve e essa decisão está bem clara ali dentro do Facebook. Eles estudaram, perceberam isso e falaram, deixa como tá. Não vamos mexer com isso porque vai atrapalhar o engajamento e não é o que a gente quer, né? Agora é interessante porque quando teve a invasão no Capitólio, eu estava morando nos Estados Unidos, né? Voltei há pouco tempo para cá. Em janeiro estava lá no dia lá da votação lá no Senado que ia confirmar a eleição do Biden, aquela coisa, ficou todo mundo assim, aí começa agora a aparecer, né? Havia uma grande articulação para aquilo tudo acontecer. Mas o Trump, desde que ele se lançou candidato, da primeira vez, ele desistiu, quando o Obama foi eleito a primeira vez, ele foi um dos caras que mais bateu naquele negócio de que o Obama não era americano, que não tinha nascido no Havaí, que foi criança, que ele estava atrás de documentos para comprovarem que não havia certidão de nascimento do Obama lá no Havaí. Eu lembro que eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, a primeira 2010 a 2012, e era, acho que para a reeleição do Obama, ou um questionamento se ele era americano ou não, para tentar tirá-lo do cargo, uma entrevista do Trump à CNN dizendo isso. Então, você vê, desde 2010 o cara está numa batida de fake news, né? E aí já saiu informação aí, né? Que a decisão do comando das plataformas é manter o cara, por isso é que você falou, que dá dinheiro e tal. Mas aí você vê, essas plataformas, elas agora, são várias camadas, estão sendo usadas nessa guerra, porque o que aconteceu? Os caras cancelaram a Rússia, né? YouTube, Facebook, Twitter, parou de funcionar, Visa, Mastercard, cancelaram a Rússia do sistema de pagamento, das redes sociais, do TikTok, de tudo isso. E por quê? Do TikTok também? Agora eu estou em dúvida, é que eu vi alguma coisa ontem, ou só o TikTok ficou, seria o último... TikTok não é da China? Exato, porque o TikTok é chinês. Então pronto. Então, tá por isso que eu a aliança está feita ali e tal. E aí eu vi uma matéria,
essa semana no New York Times, que eu fiquei assim, porra, mas se até o New York Times está escrevendo isso, era uma matéria dos caras que acompanham essa área, dizendo assim, agora as plataformas, Facebook, Instagram, que é tudo meta agora, né? Twitter e tal, eles têm uma oportunidade de fazer o bem e de resgatar aquele movimento que eles, o posicionamento que eles tiveram quando houve a Primavera Árabe, né? Que aqueles países foram, e as redes sociais foram de extrema importância para aquelas quedas de governo e tal. Mas como assim? Ele precisa de uma guerra para a plataforma ter uma oportunidade de fazer o bem? Você muda o código a qualquer momento, né? Você não precisa disso. Inclusive, eu entrevistei, você provavelmente já ouviu falar, a Shoshana Zuboff, que tem aquele livro A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Eu estava nos Estados Unidos e o Valor Econômico me convidou para fazer uma resenha do livro, e aí a editora que estava lançando a versão em português fez uma série de entrevistas com jornais brasileiros, eu a entrevistei lá, inclusive no começo eu falei para ela, eu nunca tinha ouvido falar de você, e aí um dia eu assisti o Dilema das Redes, em que ela participa ali, fala algumas vezes, aí eu fui procurar o seu livro, e depois daquele dia você começou a aparecer em tudo quanto é lugar, eu recebo um e-mail falando de você, você aparece na minha linha, na timeline aqui nas redes sociais, e agora eu comecei a ouvir podcast, apareceu sugestão de podcast, de entrevista com você, e agora eu estou aqui te entrevistando, né? Eu queria saber se você existe ou você é um algoritmo do mal que está aí operando. Ela deu uma risada e falou, não, eu sou praticamente um algoritmo, mas não se preocupe não, e tal, né? Então ela já alertava sobre essas coisas todas, né? Sim. Agora, quando o New York Times, que é um dos jornais mais influentes do mundo, vem com esse argumento de que agora as plataformas têm uma oportunidade de fazer o bem, acho que a gente está perdido, né? Porque no fundo é um modelo de negócios, eles sabem disso, né? É muito ingenuidade ou mau caratismo, não sei. Um pouco das duas coisas. Mas eu acho que assim, e ainda tem uma questão que é apagar o papel que a organização entre as pessoas teve na Primavera Árabe, né? É lógico que a gente usa as plataformas para se organizar, mas o importante aí não é a plataforma, mas é o se organizar. Existem outras plataformas, se essas plataformas não estiverem atendendo, as pessoas vão improvisar. Durante a Primavera Árabe, eu acho que usaram muito, eu só não vou lembrar qual o país que usou isso ali da Primavera Árabe, mas eles usaram SMS para se organizar, que é uma tecnologia que tem qualquer celular, não precisa ser smartphone, 40 anos. E eles compravam chips com uma capacidade de funcionar na Itália, que a rede italiana chegava nesse país. Então, mesmo que o governo cortasse, eles conseguiam usar a rede italiana para mandar SMS, e construíram ferramentas para conseguir twittar, mandando SMS por um número italiano. Então, assim, as pessoas, elas hackearam, elas improvisam em cima do que tem, e elas constroem esses movimentos. Parece aquele Independence Day, né, que os alienígenas invadem, cortam todos os sistemas de comunicação, derrubam todos os satélites, e aí, vou dar um spoiler aqui, quem não viu já devia ter assistido. Eles conseguem se reconectar usando o código Morse, né? Exato. Então, assim, as pessoas, elas são extremamente criativas, e elas vão dar um jeito de se comunicar, as plataformas derrubando ou não, tirando ou não acesso. O que é um problema muito sério, porque esse pensamento de vamos cortar a internet para evitar a comunicação, ele é um pensamento muito, muito ruim, né? A gente tem que... Até porque você está afetando a população, né? Exato, muito mais do que... cortou o YouTube da Rússia. Beleza, então a Rússia agora os russos agora só têm acesso à mídia russa. Isso ajuda em quê? Você tirou acabou acesso... Visa e Mastercard. O banco russo agora, beleza, todos os cartões, minha base de clientes vai aumentar absurdamente. Exato, então assim, são sanções estranhas que focam na população e não no país, né? Pelo menos, lógico que afeta o país, mas afeta muito mais a população. E especificamente, cortar fontes de informação externas seria um erro grosseiro, tanto que o Twitter queria derrubar contas russas e a Rússia queria derrubar o Twitter dentro da Rússia, né? Então, você vê que, no caso,
quando o que você quer fazer é a mesma coisa que a pessoa que você está sancionando quer fazer, você está errado. Tipo, Tem algo estranho aí, né? Você está claramente... por que você está concordando com a pessoa que você está tentando sancionar, né? Tipo, a gente vai tirar o Twitter da Rússia. Aí a Rússia responde, e a gente vai tirar o Twitter da Rússia também. Interessante, todo mundo concorda. Pô, que loucura. Bom, Lucas, 10h20, né? Você tem até 10h30 aí, mas vamos... Porque tem várias coisas aqui que eu queria te perguntar, mas não vai dar tempo. Uma delas seria, não sei se você também acompanha metaverso, né? Que é a 2.0 aí, o que vai acontecer? Você está acompanhando esse tema ou não? Não, é uma coisa que eu olhei e falei, deixa para outra pessoa, porque eu não... Mas vai chegar, tá chegando, né? E... espero que morra antes de ser importante. Não sei como é que vai ser isso daí, né? Mas enfim, tinha várias outras coisas aqui, mas a gente pode marcar outras conversas aí depois, cara. Gostei muito aí das tuas análises. Não sei se fugiu um pouco, né? Porque, na verdade, o projeto foi só uma desculpa, né? Para eu poder te questionar aí sobre essas questões de humanas, né? Questões éticas que eu acho que tem que estar inseridas nesse contexto. Não, mas eu adorei a conversa, então se quiser chamar de novo, não tem nenhum óbvio. Falou, Lucas. Então, vou deixar os links aí para as páginas, para as pessoas se informarem, se inscreverem na newsletter, e obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite, Carlos. Até uma próxima vez.